Quando uma pessoa como Elon Musk fala, o mundo ouve. Mas desta vez, não foi um elogio aos veículos elétricos. Foi um aviso. Uma frase curta, direta e desconfortável. Este novo motor vai destruir toda a indústria dos veículos elétricos. Não foi feita num anúncio publicitário, nem num vídeo promocional. Foi dita num contexto sério. E isso mudou tudo. Durante anos, Musk foi o rosto da revolução elétrica. Para milhões de pessoas, ele é a indústria dos veículos elétricos. Ele provou que carros elétricos podiam ser rápidos, desejáveis e viáveis em larga escala. Ele mudou mentalidades, mudou mercados, mudou governos. Por isso, quando alguém como ele levanta uma bandeira vermelha, a pergunta surge imediatamente: o que ele viu que os outros ainda não perceberam? Esta não foi uma crítica comum. Não foi sobre concorrência. Não foi sobre marcas rivais. Foi algo mais profundo. Foi sobre tecnologia. Sobre limites. Sobre o futuro real, não o idealizado. Nos bastidores da indústria, existe uma preocupação crescente. As vendas de elétricos continuam a crescer, sim, mas também crescem os problemas. Custos elevados. Pressão sobre redes elétricas. Dependência de matérias-primas raras. Infraestrutura desigual. Tudo isso está a acumular tensão. E Musk sabe disso melhor do que ninguém. Ele tem acesso a dados que o público nunca vê. Custos reais de produção. Degradação de baterias ao longo dos anos. Dificuldades logísticas. Impacto ambiental completo, do início ao fim. Quando ele fala em destruir, não está a falar de um ataque direto. Está a falar de obsolescência. Na história da tecnologia, isso já aconteceu muitas vezes. Não é a melhor tecnologia que vence. É a que resolve mais problemas ao mesmo tempo. Durante muito tempo, os veículos elétricos foram a resposta certa para um problema urgente. Mas agora surge uma nova pergunta. E se existir algo mais eficiente, mais barato e mais fácil de escalar? É aí que esta declaração ganha peso. Ela sugere que um novo tipo de motor, seja ele híbrido avançado, combustível alternativo ou algo ainda pouco conhecido, pode resolver falhas que os elétricos não conseguem evitar. Não amanhã, mas em breve. O mais chocante não é a frase em si. É o silêncio que veio depois. Nenhuma negação imediata. Nenhuma resposta agressiva da indústria. Apenas cautela. Porque quando o maior defensor de uma tecnologia admite que ela pode ser superada, o mercado inteiro para ouvir. E agora, a curiosidade torna-se inevitável. Dedo indicador apontando para a direita, que motor é este afinal? E por que está a causar pânico no setor elétrico? Não é um motor comum. Não é uma versão melhorada do que já existe. E definitivamente, não é apenas mais uma alternativa. Este motor representa uma mudança de lógica. Uma mudança que atinge o ponto mais sensível dos veículos elétricos: dependência total de baterias. Ao contrário do que muitos pensam, esta tecnologia não surgiu do nada. Ela é o resultado de anos de pesquisa em eficiência térmica, novos ciclos de combustão, materiais mais leves, integração inteligente com eletrificação. O objetivo não é substituir tudo por força. É fazer mais com menos. A grande ideia por trás deste motor é simples de entender. Usar energia de forma extremamente eficiente, com perdas mínimas e sem exigir uma bateria gigante para funcionar. Enquanto o veículo elétrico precisa armazenar grandes quantidades de energia antes de se mover, este motor produz e usa energia no momento exato em que é necessária. Isso reduz peso, custo e complexidade. E aqui começa o pânico. Porque todo o ecossistema elétrico foi construído em torno de baterias grandes. Fábricas, cadeias de fornecimento, mineração, infraestrutura de carregamento. Se surge uma tecnologia que reduz drasticamente a necessidade dessas baterias, muito investimento fica em risco. Outro ponto crítico é a escalabilidade. Este motor pode ser produzido usando linhas industriais já existentes. Não exige fábricas totalmente novas nem matérias-primas raras em grande escala. Isso significa que pode ser adotado rapidamente,
inclusive em países que hoje não conseguem suportar uma frota 100% elétrica. Para o setor elétrico, isso é assustador. Não porque a tecnologia seja melhor em tudo, mas porque ela resolve problemas reais agora, não numa promessa futura. Há também a questão da experiência do utilizador. Sem longos tempos de carregamento, sem ansiedade de autonomia, sem dependência total de tomadas. Para milhões de condutores, isso soa como alívio. E quando uma nova tecnologia começa a agradar tanto aos fabricantes quanto aos consumidores, o mercado muda rápido. Muito rápido. É por isso que este motor não está a ser atacado publicamente. Está a ser observado, avaliado, testado em silêncio. Porque a indústria sabe que, se funcionar como prometido, o jogo muda. Mas ainda existe uma peça fundamental neste quebra-cabeça. Dedo indicador apontando para a direita. Qual é o problema oculto dos veículos elétricos que ninguém quer admitir? Os veículos elétricos parecem simples por fora, silenciosos, modernos, limpos. Mas por trás desse design elegante existe um problema que cresce a cada ano. Um problema que não aparece nos anúncios e que raramente é explicado ao consumidor comum. Esse problema chama-se dependência estrutural. Um carro elétrico não depende apenas de uma bateria. Depende de uma cadeia inteira que precisa funcionar perfeitamente todos os dias. Mineração de lítio, processamento de cobalto, fábricas especializadas, redes elétricas estáveis, carregadores disponíveis. Se uma dessas peças falha, o sistema inteiro sente o impacto. Durante a fase inicial da revolução elétrica, isso não parecia grave. As vendas eram menores, os incentivos eram altos, a infraestrutura ainda estava a crescer. Mas agora, com milhões de veículos elétricos nas estradas, a pressão aumentou. E os sinais começam a aparecer. Redes elétricas sobrecarregadas em horas de pico. Filas em carregadores rápidos. Custos da energia a subir. Baterias a degradar mais rápido do que o esperado em certos climas. Tudo isso cria uma realidade menos confortável do que a promessa inicial. Até empresas líderes como a Tesla sabem disso. Internamente, o foco já não é apenas vender mais carros. É reduzir custos, melhorar durabilidade e encontrar soluções para limites físicos que não desaparecem com software. Outro ponto sensível é o tempo de vida útil. Um veículo elétrico pode durar muitos anos, mas a bateria não. Quando a capacidade começa a cair, o valor do carro cai junto. E substituir uma bateria continua a ser caro, complexo, em muitos casos, ambientalmente problemático. Este é o detalhe que raramente aparece nos debates públicos. O custo total ao longo do tempo. Em alguns mercados, o veículo elétrico ainda compensa. Em outros, não. E à medida que incentivos governamentais diminuem, essa diferença fica mais visível. Existe ainda a questão do acesso. Milhões de pessoas vivem em apartamentos, zonas rurais ou regiões sem infraestrutura adequada. Para elas, o veículo elétrico não é uma escolha simples. É um compromisso difícil. É aqui que o tal novo motor começa a parecer perigoso para o status quo. Porque ele não tenta ser perfeito. Ele tenta ser prático. Ele reduz dependências. Reduz custos iniciais. Reduz exigências externas. E quando uma tecnologia começa a resolver problemas reais do dia a dia, ela não precisa de campanhas agressivas. As pessoas fazem a comparação sozinhas. Por isso, o maior desafio dos veículos elétricos hoje não é a concorrência direta. É a expectativa criada. E agora, essa expectativa está a ser testada. A próxima pergunta é inevitável. Dedo indicador apontando para a direita. Este novo motor vs carros elétricos. Quem realmente perde e quem ganha? À primeira vista, esta parece uma guerra simples. Novo motor contra veículos elétricos. Velha tecnologia contra o futuro. Mas quando olhamos mais de perto, a realidade é muito mais complexa e muito mais interessante. Nesta batalha, não existe um vencedor único. Existem vencedores e perdedores, dependendo de quem és, onde vives e como usas o teu carro. Vamos começar pelos condutores. Para quem vive em grandes cidades,
Com garagem privada e carregador em casa, o veículo elétrico continua a fazer sentido. Silêncio. Condução suave. Custas bikes por quilômetro. Nesse cenário, o elétrico ainda ganha. Mas para quem faz longas distâncias, vive em zonas frias, quentes, rurais ou sem infraestrutura sólida, o jogo muda. O novo motor oferece algo muito valioso: confiabilidade sem planeamento constante, sem ansiedade de autonomia, sem espera por carregamento, sem depender da rede elétrica em momentos críticos. Para esse condutor, o novo motor ganha. Agora olhemos para os fabricantes. Empresas que investiram tudo em plataformas 100% elétricas enfrentam um risco claro. Se o mercado desacelera, se incentivos caem, se consumidores hesitam, essas marcas ficam expostas. Já quem aposta em soluções híbridas avançadas ou motores altamente eficientes ganha flexibilidade. Pode adaptar-se mais rápido. Pode reagir melhor às mudanças do mercado. Aqui, o novo motor é uma vantagem estratégica. E quanto aos governos, os elétricos são ótimos para cumprir metas ambientais em papel, mas exigem investimentos massivos em infraestrutura, redes e subsídios. O novo motor oferece algo diferente: redução de emissões imediata, sem esperar por grandes transformações estruturais. Para muitos países, isso é extremamente atraente. No entanto, há um grupo que claramente perde: quem depende de uma narrativa única. A ideia de que uma tecnologia vai resolver tudo começa a enfraquecer. O mercado está a perceber que o futuro da mobilidade será misto, híbrido e adaptável. E isso não é uma derrota. É maturidade. O mais importante é entender isto: o novo motor não elimina os veículos elétricos. Ele quebra o monopólio da solução única. E quando isso acontece, o consumidor ganha poder de escolha. O que achas desta batalha? Acreditas que os veículos elétricos continuam imbatíveis ou este novo motor muda o jogo? Deixa o teu comentário, dá like no vídeo e subscreve o canal para mais análises claras sobre o futuro dos automóveis. Agora, vamos olhar ainda mais longe. Dedo indicador apontando para a direita. Qual será o impacto real desta tecnologia no futuro da mobilidade global? O impacto deste novo motor não vai ser imediato como uma manchete. Não vai surgir de um dia para o outro. Mas quando começar a espalhar-se, vai ser impossível ignorar. Porque esta tecnologia não muda apenas carros. Ela muda decisões globais. Vamos começar pelo mapa do mundo real. Existem dezenas de países onde a eletrificação total simplesmente não é viável a curto prazo. Redes elétricas fracas, energia instável, custos elevados, falta de carregadores. Para esses mercados, o veículo elétrico sempre foi uma promessa distante. Este novo motor muda isso. Ele permite reduzir emissões agora, usando infraestruturas que já existem. Não exige milhões em carregadores. Não exige redes ultramodernas. Exige apenas eficiência inteligente. Isso significa que regiões inteiras podem avançar na transição energética sem ficar paradas à espera do cenário ideal. Outro impacto enorme está no ritmo da mudança. A eletrificação total é rápida em teoria, mas lenta na prática. Fábricas demoram anos. Minas demoram décadas. Infraestrutura custa bilhões. Já motores altamente eficientes podem ser implementados muito mais depressa, em milhões de veículos por ano. E quando falamos de impacto ambiental global, escala e velocidade importam. Depois vem o efeito dominó na indústria. Fornecedores, fabricantes de componentes, empresas de energia. Todos começam a diversificar. Todos reduzem riscos. Todos percebem que apostar tudo numa única tecnologia pode ser perigoso. Isso cria um mercado mais estável, mais competitivo e mais inovador. Existe ainda um impacto psicológico poderoso. A narrativa muda. Durante anos, o debate foi simples: elétrico ou nada. Agora, passa a ser: qual é a melhor solução para cada realidade? Essa mudança de mentalidade abre espaço para inovação real, não apenas para cumprir regras. E há um detalhe crucial que muitos ignoram: o consumidor comum não escolhe tecnologia.
Ele escolhe conveniência, preço e confiança. Se este novo motor entregar isso, a adoção acontece de forma natural, sem forçar, sem campanhas agressivas, sem dependência de incentivos. E quando isso acontece, o futuro da mobilidade deixa de ser uma linha reta, passa a ser um ecossistema. Mas isso leva-nos à última e mais desconfortável pergunta. Dedo indicador apontando para a direita, estamos a assistir ao início do fim do domínio elétrico, ou apenas ao começo de algo maior? A resposta curta é: não exatamente. Mas a resposta honesta é muito mais interessante. Não estamos a ver o fim dos veículos elétricos. Estamos a ver o fim da ilusão de que eles são a única solução possível. Durante anos, o setor automóvel moveu-se como um comboio em alta velocidade, numa única direção. Elétrico, elétrico, elétrico. Quem questionava isso era rotulado como atrasado ou contra o progresso. Mas a indústria amadureceu. E quando uma indústria amadurece, começa a fazer perguntas difíceis. Os veículos elétricos continuam a ter um papel enorme no futuro. Em cidades densas, em frotas, em países com energia limpa e infraestrutura forte. Nesses cenários, eles fazem sentido e continuarão a crescer. O que está a mudar é o domínio absoluto da narrativa. O aparecimento deste novo tipo de motor mostra algo importante. O futuro da mobilidade não será decidido por ideologia, mas por eficiência real, custo total e escalabilidade global.